O objetivo desse vídeo veio de um post que eu soltei no Instagram, no Carrossel, onde eu compartilhei um pouco de como foi o meu ano de 2024. E claro que ele não foi mil maravilhas, e o meu objetivo com esse vídeo um pouco mais longo é poder falar um pouco sobre isso, e principalmente os pontos do que eu aprendi em momentos difíceis, até porque o objetivo, para quem não está entendendo do post no Instagram, era mostrar que 2024 não foi um ano tão fácil em muitas coisas. É claro que nós tivemos momentos bons, é claro que eu tive experiências novas, claro que eu amadureci muito com o processo e principalmente que eu cresci e conquistei novas coisas, mas no ponto chave que eu queria colocar naquele post é as dificuldades e as lutas que eu tive que passar em 2024 que me fizeram aprender que coisas boas nem sempre são usadas para crescimento. Às vezes o que Deus mais vai usar são momentos de forja, são momentos de dor e momentos de luta para forjar em nós a versão ideal que poderá suportar a promessa que Ele tem para nós. E esse foi o ponto-chave daquilo que eu quis abordar naquele carrossel, e aqui eu quero só compartilhar um pouco do que eu aprendi em relação a momentos difíceis. Eu não quero fazer um super vídeo, uma mega edição, até porque eu já negligenciei demais esse tipo de conteúdo aqui, porque tinha que ser perfeito, e chegando agora aos 45 do segundo tempo desse ano, e tendo como objetivo o ano inteiro, claro que eu postei 2 vídeos, mas tendo como objetivo o ano inteiro poder estar compartilhando com as pessoas aquilo que eu tenho vivenciado, eu acabei negligenciando justamente por causa da pressão ou da necessidade de ser perfeito. Isso é uma das coisas que eu aprendi esse ano, mas enfim, eu vou ser bem pautado aqui, apesar de eu voltar para a velha guarda e usar caderno. Então, ó, coisas que eu aprendi sobre momentos difíceis nesse ano. A primeira coisa que eu aprendi é que a maioria das lutas que enfrentamos não terá ninguém para nos assistir. E quando eu digo isso, eu lembro muito da história de Davi, que teve suas primeiras lutas sozinho, aonde ninguém assistia a ele. E hoje fica tão mais fácil para nós, pelo hábito de compartilharmos toda a nossa vida e tudo que nós fazemos o tempo inteiro, a necessidade de contar para as pessoas as dificuldades que estamos passando. Eu digo isso porque é muito fácil o conforto das palavras das pessoas quando nós estamos em momentos de dificuldade. E eu não estou dizendo que você deve enfrentar tudo sozinho, mas a maioria das suas lutas você vai enfrentar quando estiver de noite com a cabeça deitada no seu travesseiro e ninguém estiver te assistindo e ninguém estiver te ouvindo. E nesses momentos são os momentos onde você tem a oportunidade de crescer e alcançar um patamar maior de experiências com Deus. E quando eu faço essa analogia com Davi, eu percebo o quanto as lutas que ele enfrentou, as primeiras lutas, o prepararam para lutas maiores. E talvez as primeiras lutas Davi não era tão confiante quanto ele foi em relação a Golias. Talvez nas primeiras lutas Davi tinha tanto medo quanto eu e você teríamos, obviamente, por enfrentar um leão ou um urso. Mas a ideia é que essas lutas solitárias, coisas que enfrentamos sozinho, acabam nos preparando para lutas onde as pessoas vão estar nos olhando. Nós nos preparamos em ambientes isolados, Deus prepara o nosso coração, prepara a nossa confiança em momentos difíceis, às vezes sozinhos e isolados, para que quando a luta à vista de todos for realmente necessária, nós enfrentaremos isso com outra perspectiva. Momentos difíceis nem sempre serão à vista de todos. E outro ponto que eu trago é quando Jesus diz: quando você estiver fazendo um jejum, não torce a cara, ou não se faça de alguém que está sofrendo, ou não compartilhe com as pessoas sobre o seu propósito de jejum, porque se você fizer isso, você já vai ter a sua recompensa. E quando ele fala isso, é justamente porque se nós temos o carinho ou a dó dos homens, nós já temos a nossa recompensa. Nós já aceitamos que a recompensa é esse carinho, é esse conforto que as pessoas nos dão em momentos de dificuldade.
E quando ele fala que no propósito é melhor que você esteja calado, não mude a sua aparência, não mude a sua feição, é porque isso é um processo entre você e Deus. E uma das coisas que eu mais aprendi esse ano é que a maioria dos processos que nos transformam interiormente são só entre você e Deus. É claro que você pode ter ajuda, outras pessoas podem te ajudar e você deve buscar ajuda, mas não se esqueça que terem a maioria dos seus momentos de crescimento, de dificuldade, de dor, será só entre você e Deus. E, na verdade, esses momentos são necessários justamente para nos desaprendermos e desaprender no sentido deixar de usar algumas muletas ou deixar de usar o conforto de outras pessoas ou tá tudo bem, coitado, olha a situação que ele tá enfrentando, olha como é difícil, a gente sabe como é que é. Quando nós estamos sozinhos, parece que nós nos enxergamos de verdade. Sabemos as nossas diferenças, sabemos as nossas fraquezas, as nossas dores, e é nesse momento onde Deus esclarece o quão fracos somos e o quanto necessitamos deles para enfrentar as dificuldades. O segundo ponto que eu aprendi nesse ano é que Deus não nos deve nenhuma resposta. Em Jó, se eu não estou enganado, no capítulo 41, Deus, quando ele responde para Jó, e depois de Jó passar por todas as dificuldades, e enfim, você provavelmente conhece a história de Jó, ele vira para Jó e diz: será que tem alguém a quem eu estou devendo? Será que mesmo criando o universo inteiro, existe alguém que eu esteja devendo? Afinal, tudo que está debaixo dos céus a mim pertence. E quando eu li essa frase de Deus para Jó, eu tomei o conhecimento da mesma experiência de Jó, de dizer: Deus não me deve uma resposta. Afinal, se a gente for parar para pensar na história de Jó, que começa com Satanás pedindo para que Deus tirasse de Jó tudo que ele tinha, Jó não estava nesse diálogo, Jó não participou dessa conversa, e bem provável que Jó nunca teve a resposta do porquê ele passou por tudo aquilo. Mas a única resposta que Jó teve de Deus é que ele não devia nenhuma resposta para ele. Que Deus era soberano sobre todas as coisas e que, independente do que estava acontecendo naquele momento na vida dele, Deus continuava soberano. Deus continuava rei sobre todas as coisas. E talvez a coisa mais difícil que eu aprendi esse ano foi essa, de que Deus não me deve nenhuma resposta. Deus não, por mais difícil que possa parecer ouvir esse tipo de frase, isso mexe muito com o nosso orgulho ou com a nossa vontade de entender tudo que está acontecendo, e às vezes nós nos pegamos nesse ambiente onde eu preciso ter uma resposta, eu preciso entender o propósito de Deus, eu preciso saber por que isso aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas, mas às vezes nem todas as coisas ele precisa te explicar. E essa é a verdade mais dura sobre o Evangelho. Talvez a verdade mais dura que eu tive que aprender, que nem tudo Deus vai me explicar. E confiar em Deus é isso. É saber, assim como Jó, que ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, a mão dele forjou a minha vida, ele me viu antes da fundação do mundo, ele planejou tudo e tudo está sob o controle de Deus, e o agir de Deus, por mais que seja invisível, continua sendo um agir, e que eu não preciso me preocupar, que por mais que as adversidades estejam acontecendo, Deus permanece imóvel em seu trono, sendo soberano sobre todas as coisas, conhecendo todas as coisas e não perdendo o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle do que está acontecendo. E por mais que eu tenha perdido, isso não significa que Deus tenha perdido o controle. E eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto assumir isso é complicado. Quando nós perdemos uma gestação, foi muito difícil ter que aceitar que talvez eu não teria resposta do porquê Deus fez isso, do porquê isso aconteceu, por que Deus permitiu esse tipo de coisa. Talvez eu jamais vou ter essa resposta, e assim como Jó, vou viver coisas incríveis, maiores, e talvez nunca vou saber do porquê que isso aconteceu. Mas a verdade é que Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo soberano, ele continua estando naquele lugar de autoridade que ele nunca vai perder. E quando
quando nós perdemos a gestação, eu me lembro de estar orando aqui nesse quarto e enquanto eu orava, eu pedi a Deus uma resposta e eu não ouvia nenhuma resposta. E quando eu me preenchi daquele silêncio sepulcral, quando parecia que eu não ouvia mais nada e eu parei de perguntar a Deus o porquê, parece que aquele silêncio foi tudo que eu precisava. Porque aquele silêncio era a resposta de um Deus que se manteve imóvel diante de tudo isso. É a mesma coisa de alguém dizendo: isso não me abalou em nada, porque eu ainda continuo sendo Deus. Isso, por mais que esteja te preocupando, não me preocupa em relação à sua história. Não é como se algo tivesse dado errado. O silêncio exemplificava um Deus que conseguia entender tudo o que estava acontecendo. O Deus que via o ontem, que via o hoje e que também via o amanhã. Aquele silêncio, por mais que parecia tão doloroso, de repente deu um significado de calma, isso não me abalou. Isso não abalou o que eu tenho para você, isso não vai abalar a história que eu tenho para você. Então, essa foi outra coisa difícil que eu tive que aprender em momentos difíceis. Outra coisa e última coisa que eu aprendi sobre momentos difíceis é que nós não podemos deixar de servir, independente do momento que estamos vivendo. E quando eu falo sobre isso, eu não posso deixar de citar José. Na verdade, eu tenho convicção de que muito do que José conquistou, e nós sabemos da história dele, um garoto até então que tinha sonhos e sonhava com grandeza, sonhava com chegar em algum lugar, e às vezes por algumas irresponsabilidades ou por imaturidade mesmo, e pela ganância de outras pessoas, pela vaidade, acaba sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, passa por dificuldades, vai trabalhar como escravo, é preso, jogado numa prisão, mas independente de tudo que ele viveu, o mais interessante de se notar da história de José é que, independente do lugar onde ele estava, ou do ambiente em que ele estava colocado, José nunca deixou de servir. José nunca deixou de ser útil. E eu sei que quando nós enfrentamos momentos difíceis, aquilo que nós mais queremos é parar, é estagnar ou nos afastar de todas as coisas. É tentar deixar a nossa mente em modo stand-by e eu não quero fazer nada, eu não quero aplicar nada. E eu não me nego a necessidade de passar por um período assim, mas eu acho muito perigoso quando nós abraçamos essa ideia e não fazemos mais nada. Quando nós somos adeptos à ideia de eu vou dar um tempo e esse tempo ganha mais tempo do que deveria ter. Servir em momentos de dor nos faz lembrar de Cristo que serviu a pessoa a quem ele seria traído. Nos faz lembrar de momentos onde Cristo, mesmo pregado numa cruz, ainda vira para as pessoas e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esse tipo de comportamento, esse tipo de visão, esse tipo de coração, é o tipo de coração que foi forjado no ato de servir, é o tipo de coração que foi forjado entendendo o propósito do reino de Deus, entendendo sobre o evangelho. E quando eu falo sobre, independente da dor, não pare de servir, talvez a única coisa que me manteve de pé durante esse ano, que não foi um ano fácil, foi porque eu não parei de servir. Foi porque eu continuei servindo em momentos onde eu não tinha mais nada para entregar. E talvez essa seja a melhor forma de servir, porque você deixa de entregar a si mesmo e começa a entregar Cristo para as pessoas. Você deixa de entregar baseado na sua confiança e na sua carne, ou nos bens que você possui, ou nas suas habilidades, e começa a entregar genuinamente aquilo que Cristo é na sua vida. Servir quando você está em pedaços pode ser necessário para você inteirar aquilo que está faltando em alguém. Eu sei que não é fácil a ideia de você botar um sorriso no rosto ou dizer sim para algumas coisas quando parece que está tudo um turbilhão de sentimentos na sua cabeça, mas eu acredito que a única maneira de sairmos de algumas prisões é sendo útil dentro delas. A única maneira de sairmos de momentos de aprisionamento é sendo útil dentro desses momentos.
Por isso eu acredito que servir é tão importante. Se você for parar para pensar, a Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 42, se eu não estou equivocado, no capítulo 42, de que Jó, quando se levantou e orou pelos seus amigos, Deus o abençoou e deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Quando eu paro para pensar nisso, orar pelos seus amigos é o mesmo de servir. É servir as pessoas próximas, é servir, é cuidar. E Jó só foi próspero outra vez, quando ele decidiu que mesmo em pedaços, em frangalhos, em cacos, eu ainda decido me levantar e ser útil na vida de alguém. E essa mensagem pode ser uma mensagem um pouco dura para nós que estamos acostumados a sermos servidos, para nós que estamos acostumados a receber mais do que entregar. Só que talvez a maior cura que você esteja procurando está quando você entender que não está nas pessoas, mas está na sua entrega. Servir cura. Servir cura feridas, servir cura mágoas, servir cura traumas, ser útil para alguém, ser útil para o reino, talvez restaure a sua história. Talvez mude a forma como você esteja enxergando a sua situação. Até porque quando servimos, paramos de olhar tanto para nós, para podermos dar um pouco mais de atenção para quem está do nosso lado. Então, foram pontos que eu aprendi nesse ano, que não foi um ano fácil, mas que foi um ano de muito aprendizado. Não tem sido dias fáceis, com certeza, mas tem sido dias de crescimento. E eu continuo sendo bem enfático disso, de talvez esse seja o ano que tudo que aconteceu de ruim, eu nunca terei uma resposta de Deus. Mas eu não vou deixar a oportunidade de aprender algo com os momentos difíceis. É isso. Espero ter ajudado você de alguma forma. Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Vou continuar trazendo mais vídeos e compartilhando um pouco com você aquilo que Deus tem falado no meu coração. Tudo aquilo que Ele me permitir, claro. É isso. Até mais.